A graça e a paz de Cristo para a sua vida. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, os axiomas de Jesus. E o que é um axioma? Segundo o dicionário online da língua portuguesa, axioma é uma expressão moral ou geral, um provérbio, uma máxima ou uma sentença. E hoje, o primeiro deles, Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessa ocasião, Jesus havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão e ele dava início ao seu ministério terreno. E então ele foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. E no final desses dias, Satanás apareceu para ele e pessoalmente o tentou, dizendo: se você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Então Jesus disse isso: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não é só carne, corpo, matéria. Nós temos a nossa parte material, o nosso corpo, mas também temos uma parte imaterial, a nossa alma, o nosso espírito. Com o pão, nós alimentamos o nosso corpo. Mas com que nós vamos alimentar a nossa alma? Jesus disse: com a palavra de Deus. Por isso, esses devocionais se chamam Maná do Dia, porque maná foi o alimento que Deus fez cair do céu quando o seu povo teve fome no deserto rumo a Canaã. A palavra de Deus é o maná espiritual que Deus nos dá para alimentar a nossa alma. E se uma pessoa deixar de comer, ela vai adoecer. Da mesma forma, se uma pessoa deixar de se alimentar da palavra de Deus, ela vai ficar doente espiritualmente. Da mesma forma que pessoas adoecem por comerem comidas ruins, pessoas também estão doentes espiritualmente por se alimentar de conhecimento contrário à palavra de Deus. Infelizmente, há muitos engolidores de faca. Pessoas que se alimentam só de teologia ao invés da palavra de Deus. A teologia é a faca, é um instrumento para cortar o pão, que é a palavra de Deus. Há quem engula a faca e rejeite o pão. Há pessoas que preguem outro evangelho, diferente do que Jesus pregou, uma falsificação à palavra de Deus. E tudo isso traz prejuízo à saúde espiritual. Eu venho hoje, em nome do Ministério da Saúde do Reino de Deus, fazer uma advertência. Se alimente bem. Coma da palavra de Deus. E eu oro para que Deus te dê fome da sua palavra. Que você não passe nem um dia sequer sem se alimentar da palavra de Deus. E que ela te dê mais vitalidade, vida e saúde espiritual para você viver uma vida superabundante nessa terra. Que Deus te abençoe dessa forma, em nome de Jesus.